como é que pode ser um meta ascensionado se ainda tem coisas para resolver na parte da personalidade? Se eu te dizer assim, que existem muitos mestres ascensionados que escolhem vir para cá sem saber o que é. É assim. Aguarda comigo. Já vou falar disso. Bom, essa é uma coisa que continua, porque onde é que está onde é que tu escolhe isso? Tu escolhe isso antes do vídeo. Na verdade, assim, ó, vamos colocar da seguinte maneira. Esse plano aqui é o que tu decidiu vir fazer. Tá? Mas existe a coisa mais importante que ninguém fala, que é o período entre vidas. O período entre vidas é o que realmente deveria ser discutido, porque é esse período que realmente se absorve, mas só a palavra, absorve o conhecimento que tu adquiriu e que tu define o que tu vai vir a fazer depois. Tá? Então, é um ponto assim que geralmente não se fala, não sei porquê, mas ninguém chama muita atenção, nunca vi ninguém falar a respeito disso de uma maneira mais profunda, mas é o período entre vidas que realmente importa. Hoje, como eu disse, hoje isso está mudando, porque nós, de alguma maneira, não precisamos mais reencarnar, como eu disse, mas se tu decidir por essa, digamos assim, né? Não concordam? Desculpa, não, eu falei que nós já eu estou colando dele aqui. Porque, a pergunta é, por que não precisa mais reencarnar? Porque o projeto de reencarnação era uma coisa do passado, e hoje nós podemos... Mas então acabou tudo, então... Parece que revolta isso. Oi? Parece que revolta a lei divina, se não é natural. Pois é, o problema é que essas leis não eram tão divinas assim. Pois é. Elas foram colocadas para quê? Para que a humanidade, em um determinado tempo, tivesse um certo desenvolvimento. Mas tem um outro lado da história, que é o seguinte: foi na verdade um véu colocado sobre a própria humanidade para que ela não soubesse ou não agisse de maneira tal que ela pudesse descobrir que todos nós já éramos seres divinos. Aí se criou um monte de leis, um monte de conhecimento que na verdade hoje não nos diz mais respeito. Então é isso que eu estava falando. Não se precisa mais reencarnar porque não existe mais essa obrigação. A não ser que tu diga, realmente, eu não quero sair desse ponto, eu não vou fazer nada. Agora, se tu decidir internamente que quer atingir a tua própria ascensão, a tua iluminação, ou que tu quer resgatar esse certificado que tu é, então tu pode ser realizado nessa vida ainda. Entendeu? É uma questão de uma decisão interna. E aí, voltando então. E aí existem também pessoas que assim, são auto-iniciados e tal, e que realmente têm alguns problemas para serem resolvidos, porque o que importa é aquela conexão que ela fez interna, aquela conexão interna de dizer, eu já sou divino e vou caminhando adiante. O resto tem que ir resolvendo até o final da vida, ou nesse período lá, vai para o período, uma escolinha lá depois, né? E aí resolve. Mas se encarnar, ele pode não precisar mais. Mas é assim, é meio abstrato, meio confuso, mas depois cai a ficha ou conecta o cartão do telefone. Assim, eu acho que o reencarnar obrigatoriamente, né? Pode reencarnar por vontade dele. Obrigatoriamente não tem necessidade. Isso, obrigatoriamente acaba. Não tem necessidade, ele pode vir. Sim, na medida que tu fez esse trabalho de ascender. E as escolas antigamente, né, elas colocavam muito assim, teria que voltar e voltar. E esqueceram, por exemplo, qual era a função das escolas esotéricas? Era justamente ensinar o método de ascensão ou de iluminação, sei lá o que for. Mas esquecia de dizer para o aluno que ele podia conseguir aquilo. E aí ficava dizendo, na próxima vida tu vai ver melhor e tal. Quer dizer, colocavam mais véu do que retiravam. O propósito real eles esqueciam. E aí é que eu falo sempre assim, que transformou um monte de gente em buscador profissional. Quer dizer, fica buscando, mas não acha porque não sabe o que tem que encontrar. É isso?
que mais? E a missão de cada um fica longe. Missão. Missão de cada um fica aqui agora. Aquilo que tu está fazendo no momento é o teu ideal. Desde que tenha coração, desde que tu esteja fazendo assim, com convicção, essa é a tua missão. Eu tinha um amigo, no primeiro grupo que a gente teve lá em Alegrete, que ele chegou numa determinada hora que ele achava que ele ia sair do grupo, todos viam coisas, sentiam coisas, tinham despertado, não sei o que, falado, né? E ele lá, quer dizer que ele era, não sinto nada, não vejo nada, não olho nada. Aí tá um cara assim, ó, tem duas coisas. A primeira é a seguinte, aquele cara lá era a chave da integração daquele grupo. Ele era a irradiação do amor do grupo. Sem ele não existia a essência do grupo, que era justamente o amor e o entendimento entre eles. Então, aí ele já tinha uma missão. E outra, alguns vêm para isso, como eu estava falando, né? Com a missão de simplesmente encarnar assim, às cegas, como se diz, que não vai conseguir efeito em método, não consegue efeito resultado em escolas esotéricas, não consegue nada. Por quê? Porque quiseram só irradiar amor. Até tem uma definição lá na literatura, chama espelho. Mas geralmente são até pessoas deprimidas, assim, não dá nada por eles são pessoas que estão ali para centralizar, ser um foco numa luz que a gente nem tem entendimento ainda nessa época aqui. Então a gente não pode simplesmente julgar. Por exemplo, muita gente tem assim, a missão de ser falar para público, falar para outro. Não, a missão pode ser até criar um filho. Talvez ali vai sair todo aquele resgate que estava precisando, ou o resgate que ele estava precisando, no sentido assim, da evolução dele. Então eles têm que tomar cuidado assim, não querer uma coisa além daquilo que está agora presente. Porque é essa coisa do presente que vai nos fazer atingir, se for uma outra coisa, né, de uma forma natural, e não vai nos fazer também fantasiar ou tropeçar no meio do caminho, que é pior. E a expectativa são já o sofrimento. Exatamente. Ele não chega muito. Exatamente. Bom, mais algum comentário? Sim? Então assim, nós já estamos em 5 horas e 7 minutos. Então agora nesse momento assim, nós vamos fazer um intervalo, mas antes desse intervalo eu quero esclarecer uma coisa. Aqueles que continuarem após o intervalo serão as pessoas que vão fazer o nível 1. É isso? E a chama que tem